O som é uma onda mecânica que possui intensidade e frequência necessária para ser percebida pelo ser humano. Entendemos como onda mecânica uma onda que precisa de meios materiais, como ar ou solo, para se propagar. As frequências audíveis pelo ouvido humano ficam entre 20 Hz e 20.000 Hz. Dentro desta faixa encontra-se a voz humana, instrumentos musicais, alto-falantes e etc. Abaixo de 20.000 Hz temos os infrassons, produzidos por tigres, que são a 14 Hz, batida do coração, etc. Acima de 20.000 Hz estão os ultrassons, emitidos por alguns animais, como o morcego, que emite um som de 20.000 Hz, que também é produzido por sonares, aparelhos médicos e industriais. É através dessa frequência ultrassônicas que os morcegos conseguem se locomover no escuro, já que eles emitem uma onda que, ao encontrar um determinado obstáculo, retorna à fonte emissora, possibilitando dessa forma calcular e medir a distância de localizar objetos. Assim como para qualquer outra onda, as ondas sonoras, ao atingirem um obstáculo fixo, como a parede, são refletidas. A reflexão do som acontece com a inversão da fase, mas mantém a mesma velocidade de propagação, mesma frequência e o mesmo comprimento de onda do som incidente. Um efeito muito conhecido causado pela reflexão do som é o efeito de eco, que consiste na reflexão do som que bate em uma parede afastada. Quando uma pessoa emite um som em direção a um obstáculo, este som é ouvido no momento da emissão, chamado som direto, e no momento em que o som refletido pelo obstáculo retorna a ele. Se o intervalo de tempo entre esses dois sons é maior que 0,1 segundo, então classifica-se como eco. Quando o som se propaga no ar com velocidade de 340 metros por segundo, para que possamos ouvir o som refletido nesses objetos, eles devem estar a uma distância tal que o tempo de ida e volta do som seja maior que sua duração. Por exemplo, se gritarmos a palavra alô com duração de 0,1 segundo, é necessário que a distância até o objeto seja maior que 17 metros. Dessa forma, quando terminarmos de pronunciar a palavra alô, o som do ar estará chegando de volta aos nossos ouvidos. Outro fenômeno conhecido é chamado de reverberação. É quando não se pode distinguir o som original do som refletido, ou seja, quando o intervalo de tempo entre o primeiro e o segundo som é menor que 0,1 segundo. A altura do som está diretamente relacionada à frequência do mesmo. Isso significa que é através da altura que identificamos sons graves, agudos e etc. Os sons graves são os que possuem uma frequência baixa, enquanto os agudos possuem uma frequência mais alta. Quando percebemos um som como forte ou fraco, na verdade, estamos classificando sua intensidade, relacionando-se com a amplitude da onda e o volume. Por exemplo, o som emitido por um rádio funcionando no volume máximo terá maior intensidade que o som emitido pelo mesmo rádio no volume mínimo. A intensidade do som está relacionada com a amplitude. Som mais forte tem maior amplitude e som mais fraco, menor amplitude. O timbre é uma qualidade sonora que permite distinguir dois sons de mesma altura, mesma frequência e mesma intensidade, emitidos por instrumentos diferentes tocando a mesma nota musical ou acorde. Isso acontece porque para cada instrumento existe um formato de onda diferente, portanto podemos dizer que o timbre de um som está relacionado ao respectivo formato da onda.